Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um PET 4. E essa semana, pessoal, nós vamos trabalhar 2 semanas em uma única aula, em um único vídeo. Nós vamos trabalhar a semana 3 e a semana 4, tá? Porque faz parte aí de um mesmo assunto. Nós vamos estar falando sobre a civilização grega, ok? Então, vem comigo que eu vou contar essa história para vocês. Por volta do ano 1100 a.C., nas margens aí do mar Mediterrâneo, onde hoje, é a região dos Balcãs, floresceu aí a civilização grega. Só que para a gente entender como essa civilização grega ela se formou, como houve a evolução política e social dessa civilização, nós temos que estudar e entender 5 períodos, 5 longos períodos que vai formar essa sociedade, essa civilização, tanto nas questões políticas quanto sociais. Quais são esses períodos? O primeiro período é o período pré-homérico. O segundo período homérico. O terceiro período, o período arcaico. O quarto período clássico, o período clássico. E o quinto e último período é o período helenístico. Então nós temos que estudar esses 5 períodos para a gente entender como que essa sociedade, essa civilização, ela foi formada, ela foi composta tanto aí nessas questões sociais quanto políticas. Vamos estudar agora cada um desses períodos, vamos falar um pouquinho de cada um, tudo bem? Vamos começar então, pessoal, com esse primeiro período, período pré-homérico, tá? Só para vocês terem aí uma noção de quanto tempo esse período durou. Ele começou no ano 2000 a.C. e só foi terminado no ano 1100 a.C., tá? Então esse foi a duração desse primeiro período, esse período aí pré-homérico. Então vários povos, eles começaram a se estabelecer nessa região que eu falei para vocês, tá? Em especial, em destaque, foram os aqueus. Os aqueus, eles foram assim, extremamente importantes. Por quê? Porque eles desenvolveram comunidades aí, urbanas, como por exemplo a cidade de Micenas, foi uma importante cidade dentro deste período. Outros povos, também se fixaram nessa região, como por exemplo os Éolos e os Jônios. Eles também tiveram um papel importante dentro deste período. Por quê? Porque eles estreitaram aí as relações comerciais com as ilhas de Creta. Tá? Então, neste período, nós vamos observar o quê? Que eles eram comerciantes, eles se tornaram comerciantes. Só que quando esse período ele entra aí assim na sua decadência? Quando ocorre a invasão dos dórios. Então, os dórios eles invadem essa região, domina esses povos e aí esse período aí pré-homérico, ele entra em decadência. Conseguiram entender? Então agora nós vamos passar para o segundo período, o período homérico. O período homérico, pessoal, ele foi do ano 1100 a.C. até o ano 800 a.C. Então, para vocês terem uma noção aí da duração desse período dentro dessa sociedade, aí desse momento histórico da civilização grega, tá? Então, depois das invasões dos dórios, uma grande parte da população, eles começaram a sair desse local, começaram a fugir desse local e se espalhar aí pela Europa, na chamada aí primeira diáspora grega. As pessoas que ficaram nesse local, que foram invadidas pelos dórios, eles tiveram que enfrentar um período de ruralização. Então, lá no primeiro período, eles eram comerciantes e nesse segundo período, por conta dessa invasão dória, eles se transformam, as comunidades começam a se transformar em comunidades agrícolas. Como que funcionava a princípio? As terras, elas pertenciam aí às pessoas mais ricas, tá? Elas eram chamadas de gênios. Essas pessoas, a princípio, no começo,
eles trabalhavam pelo seu próprio sustento, não tinha assim uma divisão social. Então as pessoas plantavam, colhiam, o que eles plantavam e colhiam servia para o seu sustento próprio. Então não tinha distinção social. Até que esses gêmeos começaram a crescer populacionalmente falando, né? Então a população dentro desses gêmeos começaram a crescer, os gêmeos começaram a ficar extremamente populosos. Então essa questão, ela começou a mudar. Houve a necessidade de ter um líder, né, gerenciando essas pessoas, ordenando essas pessoas. E esse líder foi chamado de pater. Algumas pessoas aí desses gêmeos, né, não iam muito com a cara desses páteres. Eles começaram a reivindicar essa melhor distribuição de terras nesses gêmeos, porque a distribuição de terra não estava sendo muito bem organizada. Então essas pessoas começaram a reivindicar. E tinha vários gêmeos que possuíam essas mesmas ideias, né, de dividir a terra de uma forma mais justa. Então, o que vai acontecer durante esse período de tempo, né? Então, ao longo do tempo, esses gêmeos começaram a se unir. E unindo, né, eles começaram a organizar comunidades mais avançadas, mais bem organizadas aí, chamadas de demos. Neste momento, quando os demos começaram a ser organizados, porque eles eram melhor estruturados, né? Esse período, o segundo período, o período homérico, ele entra em decadência, iniciando assim o terceiro período, que é o período arcaico. O terceiro período, pessoal, é o período arcaico. Ele foi do ano 800 a.C. até o ano 500 a.C. Nós vimos que lá no período homérico, né, essas comunidades elas começaram a se organizar nos chamados demos. Só que as terras nesses demos começaram a passar para as mãos dos mais ricos, das pessoas mais ricas e poderosas. E os mais pobres? O que aconteceu com as pessoas mais pobres? Elas foram excluídas, né? Totalmente excluídas da divisão aí dessas terras. E aí o que essas pessoas começaram a fazer? Começaram a migrar para as outras ilhas da Grécia, né? Na chamada aí segunda diáspora grega. Então eles começaram a migrar para várias localidades, né? Para as várias ilhas da Grécia. E aí o que eles vão fazer? Gente, eles vão criar importantes rotas comerciais. Eles vão começar a se transformar em importantes comerciantes. Com essas rotas comerciais vai haver o quê? O aumento das atividades econômicas nessas localidades, tá? E aí é o momento onde as grandes cidades, estados vão começar a serem formadas, que foram chamadas aí, né, de polis, tá? Então não se chamava as cidades de cidades, chamava as cidades gregas de polis. As polis eram as grandes cidades-estados daquele período, ok? A partir do momento que essas polis começaram a ser formadas, né, começaram a se fortalecer economicamente falando, socialmente falando, esse período arcaico ele entra em decadência, iniciando aí o penúltimo, né, o quarto período, que foi aí o período clássico. O penúltimo período, que é o período clássico, vai do ano 500 a.C. até o ano de 338 a.C. É nesse período clássico que essas cidades-estados, né, essas polis gregas, elas começam a se fortalecer economicamente falando e também politicamente falando. Nesse período também é onde surgem aí grandes filósofos, grandes pensadores gregos, como por exemplo Platão, Sócrates e muitos outros aí. Eles começam, né, esses filósofos nesse período começam a pensar, né, a discutir sobre as questões políticas. É aí que se inicia o pensamento de uma democracia dentro dessas polis, né, dessas cidades, estados gregas, certo? A partir do momento que essas cidades, estados, essas polis começaram a se fortalecer, né,
começa o último período, que é o período helenístico. E o quinto e último período, gente, que é o período helenístico, que vai do ano 338 a.C. até o ano 146 depois de Cristo, é o período em que houve uma grande difusão dessa cultura grega para fora da Grécia, para outros continentes, para outros povos. Tudo bem? Então, esses são os 5 períodos que nós estudamos e compreendemos assim, né, como essas sociedades gregas elas foram se formando ao longo do tempo. A partir de agora, pessoal, nós vamos começar a estudar a semana 4, tá? Que é a continuação desse tema. Nós vamos falar das 2 grandes cidades-estados gregas que se formaram aí durante esse período, que foi Atenas e Esparta. Vem comigo! Então, nessa aula, né, da semana 4, nós vamos falar dessas 2 importantes cidades-estados gregas. Vocês já sabem o que são cidades-estados, mas eu vou dar uma explicadinha porque, né, não custa, tá? Então, cidades-estados, elas são cidades independentes entre si. É isso que significa uma cidade-estado, elas são independentes entre si. Elas têm o seu próprio governo, o seu próprio povo, o seu próprio exército, a sua própria cultura. Ok? Elas eram cidades gregas, mas elas eram diferentes entre si, elas eram independentes entre si. Isso é uma cidade-estado. E as 2 principais cidades-estados, como eu havia dito, que se formaram, né, nessa sociedade grega, nessa civilização grega, foi Esparta e Atenas. Então, nós vamos começar a falar como elas eram assim extremamente diferentes entre si, né? As diferenças que existiam aí entre essas 2 cidades-estados. Vamos primeiro falar da localização de Esparta, tá? Vamos falar da localização de Esparta. Então, a Esparta ela foi fundada aí pelos dórios, tá? Eles se fixaram ao sul da região, no lugar aí chamado de Peloponeso, na localidade, né? Local aí chamado de Peloponeso. Vou colocar o mapa aqui para vocês verem e entenderem. Já os Atenas, né? A cidade de Atenas, ela estava localizada na região da Ática e foi fundada pelos micênicos. Então, essa é a diferença aí, né? Já começa pela localização, estavam em locais diferentes, é lógico, ok? Formação política dos espartanos. Então, os espartanos, eles eram governados aí, né, por 2 reis e por homens, né, a composição política deles era formada também por homens da elite espartana, tá? Quem eram aí essas pessoas da elite? Os guerreiros, né, as pessoas mais ricas, certo? Já Atenas, gente, adotou um modelo muito diferente dos espartanos. Enquanto os espartanos eram governados por reis, eles adotaram um modelo democrático, eles adotaram uma democracia. Só que não vamos nos enganar, tá? A democracia não era para todos os cidadãos atenienses, não. Somente 20% da população ateniense podia votar. Por exemplo, as mulheres, elas estavam fora dessas questões políticas, elas não participavam das questões políticas, não votavam. Então, a democracia não era aí para todos, tá? Então, era somente para os cidadãos e para os homens cidadãos atenienses. A educação, vamos falar um pouquinho aí da educação espartana. A educação espartana era uma educação militarizada, então os meninos, né, desde muito cedo, lá com 7 anos de idade, eles já eram retirados das suas mães, das suas famílias e levados lá para os quartéis e eles eram treinados para serem assim guerreiros desde criancinha. Então eles passavam aí por treinamentos de dor, de fome, de frio, para eles realmente serem, na fase adulta, guerreiros fortes, tá? Já os atenienses, não. A educação ateniense era muito diferente da educação espartana.
Então, os considerados cidadãos, eles eram aí incentivados à educação escrita e política desde aí de cedo, ok? Vamos falar da composição social. Na composição social, é algo que se assemelha, acredito que é uma das poucas coisas que se assemelham aí entre a sociedade espartana e ateniense, tá? Então, vai só mudar o nome. Na composição social, nós tínhamos lá em Esparta, né? Primeiro em Esparta, os periecos, que eram os estrangeiros, eles não eram considerados cidadãos, tá? Eles eram estrangeiros e eles não tinham direitos políticos nenhum. Tinham os espartanos, que eram as pessoas consideradas cidadãos, né? E esses sim participavam aí das questões políticas, tá? E os zilotas eram os escravos que trabalhavam aí em tudo bem? E Atenas, vocês vão perceber que vai ter uma semelhança nessa composição social aí, só vai mudar o nome. Os metecos na sociedade ateniense eram os estrangeiros, que também não possuíam direitos políticos nenhum. Os eupátridas, que eram os considerados cidadãos e que possuíam direitos políticos. E os escravos, que o próprio nome já está falando, eram os escravos mesmo, eles trabalhavam aí nos campos, nas minas, nas oficinas, faziam todos os tipos de trabalho aí, certo? Nós vamos falar agora sobre a mulher dentro da sociedade ateniense e espartana. Qual que era aí o papel da mulher dentro dessas duas cidades-estados? As mulheres na sociedade espartana, elas eram incentivadas a participar da vida política. Elas estavam aí sempre ao lado dos homens, tá? Além disso, elas podiam aí fazer atividades físicas, tá? Então, elas não eram incentivadas às questões domésticas, como era o papel da mulher na sociedade ateniense. Na sociedade ateniense, as mulheres, elas estavam excluídas da vida política, elas não podiam participar da vida política. Elas eram incentivadas, sim, às questões domésticas, tá? Então, elas tinham aí que se preocupar nas questões domésticas para quando elas se transformassem, né, em mulheres adultas, elas terem aí um casamento e cuidar aí da sua família. Então, esse era aí o papel da mulher, né, tanto na sociedade ateniense quanto na sociedade espartana. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a semana 3 e 4, né? Que falou aí sobre as sociedades gregas. Agora é hora de vocês responderem os exercícios e lá no grupo a gente se encontra. Tudo bem? Um grande beijo e até lá!